Temos o mapa Sol Aquário, Lua Leão. Thomas é um monge. Então veja bem, Sol de 11ª casa. Eu me relaciono com as minhas amizades de tal forma que eles são como uma família para mim, ok? Lua de 5ª casa. Eu vou trocar afeto, conteúdo emocional, com relacionamentos leves, com namoro. Eu quero comunicar, eu preciso comunicar no relacionamento o meu afeto. O Sol em Aquário, com Urano junto, oposto à Lua, pode significar que o indivíduo oscila entre ter um relacionamento e não ter um relacionamento para comunicar o seu conteúdo emocional. Significa que ora ele está com as amizades, ora ele está sozinho, porque é muita excentricidade num corpo só. Temos o mapa Sol Aquário de 11ª casa, Lua Escorpião de 8ª, Mário Lanza é um ator. 11ª casa é a legítima casa de Aquário. Então é um indivíduo que vai viver muito as amizades, que poderá as amizades poderão ter um peso semelhante à qualidade da relação que ele tem com a família. Então ele pode transpor o carinho e afeto que ele tem junto à família para as amizades. Costuma ter muito amigo, enfim. A Lua Escorpião de 8ª casa é aquela lua que dá conexão do indivíduo com outras dimensões. E por ser Escorpião, essa conexão ela é uma conexão que está muito vinculado com a herança cultural que o indivíduo recebeu. Vamos colocar assim, herança, vírgula, cultural e outras heranças. E isso pode significar que esse indivíduo vai ter que lidar com aspectos do seu emocional que são fora do controle, mudanças de humor, um certo gosto, um certo apreço por tentar analisar as questões emocionais dele ou das outras pessoas, mas certamente é uma pessoa que tem um grau de peso na própria vida importante, porque a Lua de 8ª casa, ela deixa o indivíduo com uma sensibilidade à flor da pele e isso costuma ser meio problemático. Temos o mapa Sol Aquário de 11ª casa, Lua Câncer de 5ª casa, Norman é um romancista. 11ª casa, o indivíduo vai trocar cuidado, né? Ele vai pegar a mesma forma como ele se relaciona com a família, ele vai se relacionar com os amigos. É como se ele puxasse os amigos para dentro do conteúdo familiar dele. A Lua de 5ª casa sugere que o indivíduo vai namorar bastante para poder trocar as questões emocionais a partir de um relacionamento leve. É verdade que vai ter uma oscilação, ora esse indivíduo vai estar efetivamente namorando, ora não vai estar, ora ele vai pensar que está e não está. E a Lua Câncer, ela não é... Ela pensa sempre nas questões de cuidado, alimentação, mas ela reage mal à crítica. Então, temos que observar isso. Temos o mapa Sol Aquário, 11ª casa, Lua Gêmeos, 2ª casa. O Sol de 11ª casa em Aquário, ele está em casa. É o lugar dele, 11ª casa. Então é um indivíduo que vai ter um envolvimento com as amizades muito maior do que com a família. Ele vai procurar entender o mundo a partir da vivência dos amigos. A Lua na casa 2 sugere que ele vai tentar trocar conteúdo emocional, identificando o que pode tornar ele mais seguro ou inseguro.
Lembrando que Gêmeos precisa conversar. Então é um indivíduo que vai tentar trabalhar suas questões emocionais muito pelo verbo. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua Virgem. Alessandro Volta é um físico. Sol de 10ª casa é aquele sol que diz que o indivíduo vai ser conhecido pela profissão dele. O nome dele vai estar vinculado à profissão. Paulo, advogado. A lua de 5ª casa em Virgem sugere que os relacionamentos dele, relacionamentos leves, namoro, serão uma forma de trocar conteúdo emocional com as pessoas. Sendo em Virgem, o indivíduo vai traçar ali, ele terá um certo grau de exigência, ele terá uma tendência a analisar a relação que ele está tendo e ele vai ter a tendência de querer que resulte em algo aquele relacionamento, como se ele quisesse produtividade de um relacionamento. Sol na 10, o indivíduo vai ser bastante identificado com a profissão e vai viver ao redor, toda a vida dele vai ficar focada na formação e no exercício da profissão dele. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua, Touro, Sol de 10ª, Lua de 12, Adlai Stevenson, político. Sol de 11ª casa, o indivíduo vai se identificar por demais com a profissão, vai ser conhecido pelo primeiro nome, Paulo, advogado, e vai ser uma pessoa que em tese é extrovertida, então nos quesitos lógicos e de racionalidade ele vai ser extrovertido, mas quando vai ter que lidar com as questões emocionais, ele vai ter uma certa ausência e ele vai ser estimulado ao longo do dia a fazer reflexões de por que o emocional dele mudou, por que ele oscila para baixo nas questões emocionais, por que ele interpreta certas situações que ocorreram de uma forma mais obscura ou mais para baixo. Então há uma certa divisão, sabendo que é excelente a posição do Sol extrovertido, mas a Lua ali questiona isso. Uma Lua em Touro também gosta de comer, então pode ser que a pessoa tente resolver as questões emocionais comendo, bebendo, transando, enfim. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua, Libra, Sol de 10ª, Lua de 5ª casa, Burt Reynolds é ator. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ter o nome dele vinculado à profissão. Então é o primeiro nome, Paulo, mecânico. A lua de 5ª casa, o indivíduo vai trocar afeto, vai ter um relacionamento na busca de um aprofundamento das questões emocionais. Ele vai usar o relacionamento, namoro, para compreender um pouco melhor como funciona o emocional. A Lua Libra, o indivíduo tem uma tendência a considerar as questões emocionais pelo viés cor-de-rosa, ou seja, colocar um filtro de beleza muitas vezes onde não existe. O Sol Aquário é aquele Sol dos indivíduos que têm uma criatividade importante, eles têm uma excentricidade, eles se preocupam com os grandes movimentos, os grandes problemas da humanidade. Então essa associação tende a formar um indivíduo preocupado com os outros.
Temos o mapa Sol Aquário de 10ª casa, Lua Gêmeos de 12ª casa, Thomas Paine, um escritor político. Sol de 10ª casa, o indivíduo é conhecido pelo nome dele, pelo primeiro nome, e o sobrenome é a profissão. É um indivíduo que vai, ao longo da vida, buscar ter uma ação dentro da profissão maior do que só o exercício da profissão, mas sim todas as outras interligações que essa profissão vai permitir a ele. A lua de casa 12 em Gêmeos já sugere que o lado emocional desse indivíduo vai ter altos e baixos, sempre para baixo. Então é para baixo, bem para baixo e na média, bem para baixo na média. Possivelmente esse indivíduo vai sentir a necessidade de prestar atenção em todos os sintomas que ele tem ao longo do dia. São sensações, são funcionamentos do próprio corpo, como a mente dele fica alterada por algum motivo específico, ele vai tentar identificar qual. Então é algo que vai tomar bastante atenção do indivíduo, mesmo a gente sabendo que o Sol de 10ª casa é uma pessoa extrovertida. Mas quando ele tem que lidar com o lado emocional dele, ele vai buscar a reclusão. Temos o mapa Sol Aquário, Lua Escorpião, Júlio Verne. O Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser reconhecido pelo primeiro nome e pela profissão que ele escolheu. Um indivíduo que vai encontrar satisfação pessoal com o trabalho. Ele vai casar com o trabalho, ele vai viver o trabalho dele, a profissão dele. A lua de 6ª casa sugere que o indivíduo vai trabalhar com um volume importante de pessoas, principalmente porque tem um Júpiter ali, dá pra gente notar. É verdade que Escorpião não é a melhor posição para alguns planetas. O caso da Lua sugere que o indivíduo tem um gosto por tentar identificar no seu emocional, ele tenta fazer uma análise para dissecar como é que o emocional dele funciona ou das pessoas funciona. O indivíduo vai trabalhar com um grau de pesquisa, o indivíduo vai ter um certo cuidado com as questões de saúde. Ele pode não ter a vontade de ter o cuidado, mas ele é compelido a ter. E muitas vezes o indivíduo já nasce com uma predisposição a ter que cuidar da saúde. Temos o mapa Sol Aquário de 10ª casa, Lua Gêmeos de 12ª casa, Thomas Paine, um escritor político. Sol de 10ª casa, o indivíduo é conhecido pelo nome dele, pelo primeiro nome, e o sobrenome é a profissão. É um indivíduo que vai, ao longo da vida, buscar ter uma ação dentro da profissão maior do que só o exercício da profissão, mas sim todas as outras interligações que essa profissão vai permitir a ele. A lua de casa 12 em Gêmeos já sugere que o lado emocional desse indivíduo vai ter altos e baixos, sempre para baixo. Então é para baixo, bem para baixo e na média, bem para baixo na média. Possivelmente esse indivíduo vai sentir a necessidade de prestar atenção em todos os sintomas que ele tem ao longo do dia. São sensações, são funcionamentos do próprio corpo, como a mente dele fica alterada por algum motivo específico, ele vai tentar identificar qual.
Então é algo que vai tomar bastante atenção do indivíduo, mesmo a gente sabendo que o Sol de 10ª casa é uma pessoa extrovertida. Mas quando ele tem que lidar com o lado emocional dele, ele vai buscar a reclusão.